Uma boa noite para você. Hoje é dia 12 de julho de 2023 e são 10h24 da manhã no momento em que eu gravo essa gravação. Então, boa noite. Ah, mas por que você está me desejando boa noite se está registrando numa manhã? Porque eu vou publicar de noite, então considere-se satisfeito com isso. Embora, se você ouvir numa manhã, aí você vai bugar o sistema. A culpa será sua. O kernel deu pane no kernel e a culpa é sua. Beleza? E estamos aqui numa manhã maravilhosa, numa manhã calma. Falando em kernel, eu tenho muita coisa para falar, hein? No caso, mais voltado a Linux. Mas primeiro vamos aos anúncios aqui da gravação, que não é nenhuma propaganda, visto que eu não ganho nenhum centavo com isso aqui. Primeiro anúncio, cara. O cara fica enumerando assim, como se fosse algo importante. Legal, né? Profissionalismo, uau. Em lembrança da live que nós tivemos, né? Nossa, quem esteve lá sabe que aquela live foi maravilhosa, cara. Foi umas boas horas bem gastas. Eu não lembro se eu fiz 4 horas ou se foram 2 horas. Mas eu tô me referindo à última live que teve aqui no YouTube. O título é mais ou menos Monólogo à luz de monitor CRT. Alguma coisa assim, cara. Porque o meu monitor é de tubo, então pensei que seria legal formular um título nesse estilo. Então, eu tô me referindo a essa live e ela foi maravilhosa. Eu até falei repetidas vezes durante a transmissão que, nossa, essa é a melhor live que eu já fiz na minha vida. Mas quando eu terminei, eu parei pra pensar e... não sei, cara. Eu não tô tão confiante em definir só por causa da existência daquelas primeiras lives de ano novo, né? Eu fiz uma live, a minha primeira live aqui no Nami, que ela foi feita na véspera do ano novo, em que eu tava sozinho em casa. E eu falei, cara, eu tô sozinho, não tem ninguém pra conversar, não tem nada pra fazer, então, sei lá, vou fazer uma live. Eu nunca fiz uma live, então vou fazer pela primeira vez na minha vida uma live de podcast, olha só. Então eu fui lá e fiz, cara, uma de véspera de ano novo, ficou muito boa. Teve pessoas lá pra conversar comigo, e é por isso que ficou boa. Eu acho que eu não conseguiria sustentar uma live de 3 horas falando sozinho. Inclusive um abraço aí ao Legai, né? Wanna Have a Peer Time, o Peixe Boi, o Epson e companhia, que estava lá nessa live de ano novo, né? De véspera. E depois da véspera eu fiz uma live, né? Já do ano novo, que foi uma transição já pro dia 2, ou seja, já saímos da comemoração de ano novo. Então essas duas lives que eu fiz, as duas primeiras aqui do Namik, elas ficaram muito boas, cara. Ficaram maravilhosas. Então, por mais que essa última também ficou incrível, eu diria que ela tá no patamar ali, sabe? Porque o que compõe a magia daquela live de véspera de ano novo não é bem a minha performance com a transmissão, mas sim o próprio sentimento que permeava a mim e ao pessoal que interagia naquela live. É isso que tornou ela mágica, sabe? Porque não era só uma live comum, mas era uma live numa véspera de ano novo em que, ao invés da gente estar comemorando com nossos familiares, com, sei lá, nossos parentes, nós assumimos que não gostamos de estar perto de nossos parentes. Nós preferimos estar acompanhados com nós mesmos. Temos prazer em gozar da nossa própria companhia. E sempre que estamos perto de outras pessoas, nunca é uma coisa boa, mas sempre um dever social, sabe? De vez em quando é satisfatório você cumprir com seus deveres, né? Com seus compromissos para as outras pessoas, mas somente por causa daquela sensação de dever social. Nós temos um dever social sendo parte de um coletivo, que é a sociedade. E é por isso que a gente se obriga a se socializar, porque a gente tem que socializar. Tu tem que fazer uma rede de contatos, tu tem que fazer amigos, sabe? Amigos não, mas uma rede de contatos que vai te garantir uma vaga de emprego, dependendo do que você pretenda fazer na sua vida. Se você quer entrar no mercado de trabalho sem se preparar devidamente,
por exemplo, fazendo uma faculdade de exatas para entrar numa empresa como analista de sistemas, não sei. Se a sua pretensão não é essa, tu tem que fazer uma rede de contatos muito bem feita, porque você não tem qualidade nenhuma. Então, tu precisa, sei lá, pelo menos ter contatos, porque aqueles contatos vai pegar a sua falta de qualidade e te alocar num trabalho que não precisa de qualidade. E eu não vou exemplificar que trabalho é esse, porque eu estaria sendo muito, sei lá, preconceituoso não é, né? Porque eu sei disso, eu tenho base pra falar essas coisas, mas, sei lá, infeliz. O meu segundo anúncio é que eu vou demorar bastante pra editar essa gravação. Na verdade, eu nem sei se eu vou conseguir fazer isso hoje, porque, em memória ao pessoal da live, que eu acho que foi o Burdan e o Bad Company que me indicaram, me perguntaram: por que você não instala Arch Linux na sua máquina? Falei, olha cara, primeiro eu vou testar numa máquina virtual, vou ver aqui como é que funciona, as paradas todas, vou dar uma pesquisada, vou ler a documentação, recomendações gerais lá da wiki do Arch Linux, ver vídeos e ver como é que funciona aqui, pra eu ter um sistema prontinho. Aí eu fui pesquisando, eu fiz a instalação do Arch Linux numa máquina virtual. Porém, eu desisti de instalar a interface gráfica, porque quando eu tinha testado, acho que foi o Fedora, que eu instalei numa máquina virtual e ele travou meu sistema inteiro. Ali eu me convenci de que definitivamente o meu computador não aguenta uma máquina virtual, cara. Eu lembro que no passado eu já instalei o Windows 7 também numa máquina virtual e ele não aguentou, cara. Ele travou muito, mas travou muito. Por quê? Como é que uma máquina virtual funciona? Ela vai alocar um núcleo do seu processador e também uma parte da sua memória RAM. No caso da minha, ele vai alocar, eu acho que é 1 GB da minha memória RAM e um núcleo apenas do meu processador para virtualizar um sistema operacional, né? Para criar uma máquina virtual ali com Linux, com Windows, seja o que for. O meu processador é dual core, ele só tem 2 núcleos. E é um processador Athlon, da linha Phenom, ou seja, ele é bem antigo. Se eu não me engano, ele foi desenvolvido em 2006, talvez, nessa margem aí. Então é um processador bem antigo. Não dá pra eu... na verdade, eu tendo a presumir que é isso que travou tanto meu computador e não executou o sistema operacional. Agora, por que eu estava conseguindo rodar o Arch Linux tranquilamente sem uma interface gráfica? Assim, a resposta já tá na pergunta, né? Porque ele não tinha uma interface gráfica, então... a interface gráfica é o que consome muito do processamento do computador, porque ela não exige tanto do processador, mas sim da placa de vídeo. E eu não tenho placa de vídeo no meu computador, o que eu tenho é integrada com o processador. Então eu nem tentei, cara, eu queria instalar a interface GNOME no Arch Linux. E aí pesquisando, eu fui vendo que o GNOME é pesado pra caramba, né? Que o melhor seria XFCE. Eu falei, cara, eu não quero usar Arch Linux com XFCE, cara, pra mim não, sei lá, é meio chato, né, cara, XFCE, putz. Aí eu tava pesquisando também sobre pós-instalação do Arch Linux. E eu vi lá que realmente ia terminar da mesma maneira como eu tinha dito na live. Eu falei sobre isso na live. O que foi que eu falei? É o seguinte. Quando você... O cara que, não, vou pro Arch Linux porque eu sei o que eu tô fazendo na minha máquina, eu sei o que tá entrando e eu sei o que tá saindo. Tá legal, cara, mas se você vai instalar o Arch Linux pra no final tu digitar pacstrap, acho que é -S, não sei, pacstrap, aí tu põe lá base devil, Linux, Linux firmware, sabe, tu põe essas coisas que todo mundo coloca. Porra, então por que tu tá usando Arch Linux, cara? Tipo assim, você tá instalando tudo que o Manjaro instalaria na sua máquina, sabe? Ah, mas o Manjaro coloca aplicativos nativos? Sim e não. Porque dá pra você desinstalar esses aplicativos. Ele coloca porque o Manjaro, diferente do Arch, o Manjaro foi desenvolvido para usuário final, para usuário mais comum. E o Arch Linux não, o Arch Linux não é que ele foi desenvolvido para pessoas técnicas. Ele foi desenvolvido para quem tem muita paciência.
É isso, o Arch Linux foi desenvolvido para quem tem muita paciência e para quem tem disposição para pesquisar acerca daquilo ali. É isso. Então, olha só, eu tinha colocado aqui em formato de anúncio, mas parece que não funcionou, cara. Eu não vou fazer transição de quadro, não. Agora que eu comecei a falar, vai. Porque o que eu queria fazer aqui nesse novo episódio? Vou começar com os anúncios, depois eu fico em silêncio e faço uma transição de quadro, e aí o podcast começa. Mas não vai acontecer, porque agora eu já deslanchei, ó. Já tô falando. Eita, olha só, a indisciplina. Não é indisciplina, né? Foda-se. Então, o Manjaro ele foi desenvolvido para qualquer usuário. Enquanto o Arch Linux, basta você ter um pouco de paciência, um pouco de determinação e ter um entendimento, né, sobre o mundo dos TI, né? Não dá para você colocar a sua avó para instalar o Arch Linux, porque assim, alguns conhecimentos que pra gente é básico, mas para as pessoas de fora não é, por exemplo, particionamento de disco. E mesmo que mas eu tô dentro do mundo da internet, eu tô dentro da tecnologia, só que eu não sei o que é particionamento de disco. Beleza, cara, mas se você assistir um vídeo de 10 minutos, você aprende. Agora a pessoa que tá de fora, essa pessoa não aprende, cara. Essa pessoa vai ter um pouco mais de dificuldade para aprender. A gente só tem maior facilidade para aprender sobre tecnologia porque nós estamos dentro desse meio, nós estamos imersos nesse meio. Esse é um benefício que a minha geração tem, cara. É um privilégio que a gente tem um monte. Porque a gente entrou na tecnologia desde novinho. No caso, na geração que tá vindo depois da minha, tem criança usando celular. Eu fui usar celular na pré-adolescência, que eu fui conhecer, né? Acho que o meu primeiro foi tablet. Mas entende? A gente já tá imerso nessa tecnologia. Por isso que pra mim foi até mais fácil de eu aprender a formatar o Windows 7, de eu aprender a resolver algum programa, né? Porque tinha muito problema de programa no Windows 7, cara. É falta de DLL, falta de patch, ter que fazer um patch de não sei o que, cara. Instalar um patch pra um programa. É falta de drive, falta de pacotes de atualização do Windows 7, sabe aqueles pacotes KB366, não sei o que, um monte de números. Então, o Windows 7 vinha com muitos problemas, porque isso sim é o Arch Linux. O Windows 7 é o Arch Linux, ele é o do it yourself, vem com um monte de coisa faltando, embora não dá para desinstalar alguns aplicativos, né? Você acaba comprometendo o sistema. Mas tá bom, cara, você vai lá, pesquisa, aprende a usar o Arch Linux, para no final das contas você baixar tudo que você baixaria no Manjaro. Ou então tudo que o Manjaro baixaria para você, que é o base Dev, o kernel, o Linux Firmware. Eu acho que o Arch Linux ele acaba sendo útil, se bem que não, nem isso, cara, pro cara que compila kernel. Mas acho que nem isso. Porque você consegue compilar um kernel e instalar no Manjaro, por exemplo, ou então num outro sistema operacional. Eu fiz mais ou menos isso no Fedora. E eu já vou te contar, cara, a minha decepção com o Fedora. Eu tô muito decepcionado, eu tô muito frustrado com o Fedora. E um pouco com o meu computador também, mas muito mais com o Fedora, porque eu tenho na minha cabeça, e nada tira isso de mim, que o Linux é um salva-vida para computadores. O Linux ele salva o seu computador. Eu tenho um PC fraco, não roda o Windows 10. Tá bom, cara, se você colocar um Linux nele vai rodar. Mas eu tenho que colocar com uma interface gráfica fraca. Não, cara, até pouco tempo eu tava usando o Manjaro com o Cinnamon, que é bem bonitinha e ela consome um pouco da CPU. Agora eu tô no Manjaro XFCE, mas eu já vou chegar nesse ponto. Então eu fui lá, instalei o Arch Linux, segui toda a documentação. Algumas coisas que estavam em vídeos tutoriais eu não fiz porque o cara não estava dizendo exatamente como era na documentação do Arch Linux. Então eu acabei não seguindo aquilo ali. E o interessante do Arch, pelo que eu percebi, é que tem a partição de boot, você tem que formatar ela em FAT32, sabe? No meu caso, instalando no sistema operacional um outro Linux, eu não faço isso, eu formato a partição de boot em ext4 mesmo e ele funciona. Mas eu não sei se por dentro, ali nas entrelinhas, o próprio Linux que eu estou instalando, ele já recria, né, uma partição, então ele cria uma partição oculta. Mas eu acho que isso não é possível, porque senão estaria sendo exposto no Gparted, cara. Estaria aparecendo ali, eu acho que isso não é possível.
Enfim, foda-se. Eu não instalei a interface gráfica, eu vi lá também que não é difícil você instalar. É tipo assim, cara, você que tá no Ubuntu, é tipo sudo apt install Gnome. Pronto, você instalou o Gnome. É tipo assim, pra instalar, não é difícil. Mas eu decidi não seguir esse passo por causa do meu computador, cara. Meu computador funciona numa máquina virtual com 1 núcleo e 1 GB de RAM. Então falei, cara, não vou, né? Já aprendi a instalar o Arch Linux. Para fazer o particionamento dos discos, eu acabei usando uma ferramenta bem mais intuitiva que a ACF Disk. É muito mais intuitiva do que as outras que tem disponíveis ali pro Arch. Mas instalando o Arch Linux, eu pude perceber uma coisa. Ele realmente não é difícil. A instalação do Arch é igual a instalação de qualquer Linux. A diferença é que os outros Linux, eles vêm com uma interface gráfica. Então você consegue fazer o particionamento, você consegue configurar o seu teclado. No Arch Linux não, para eu configurar o meu teclado eu tenho que colocar lá load keys br-abnt2, eu acho que é isso. Eu gravei, porque de tanto que eu fiz essa instalação eu acabei gravando. Eu tenho que digitar esses negócios, ou então digitar uma lista de comandos lá que lista todos os teclados disponíveis para instalar. Mas no caso, se você quiser pegar um atalho, é só load keys br-abnt2, que é o português do Brasil. Então, ele não é difícil, sabe? Todo o processo de configurar o seu teclado, configurar a sua região... Peraí que eu vou instalar o dedo. Configurar a sua região, particionar os seus discos. Todo esse processo você já faz no Linux comum, porém no Arch Linux você tem que digitar, você tem que pesquisar, tem que ler a documentação. Então realmente, o que eu pude perceber no Arch é que não é que eu aprendi muita coisa. Na verdade não, eu não aprendi. Eu fundamentei as coisas que eu já sabia. Eu já sabia fazer particionamento de disco, mas por eu ter feito num terminal, sem nenhum botão gráfico, sem uma interface gráfica para me auxiliar, eu acabei tendo... Eu testei os meus conhecimentos, é isso. O Arch Linux, ele é um teste, ele é um exercício para quem já sabe fazer particionamento de discos, para quem já sabe instalar um sistema operacional. Para quem quer fazer uma instalação mais concreta, para quem quer ter esse conhecimento bem fundamentado na sua cabeça, então é muito útil você fazer a instalação do Arch Linux. É muito útil, porque ele ajuda para fundamentar e ele ajuda também para esclarecer o que você já sabe. Depois disso vem a pós-instalação, que deve ser uma dor de cabeça pra caramba, principalmente para quem instala com uma interface gráfica. Inclusive é uma curiosidade que eu tenho, cara. Eu não testei isso, que é instalar um programa e abrir ele no Arch Linux só de terminal. Eu acho que o terminal ele abre uma interface gráfica pro programa, né? Por exemplo, o Tunar, que é um gerenciador de arquivos. Eu tô lá com o meu Arch Linux, só de terminal. Eu digito lá pacman-s tunar. Pronto, baixei o tunar. Se bem que eu acho que ele já viria baixado, não sei, por causa do pacote base. Então tá, supondo que o tunar já tá instalado, eu digito sudo tunar. Aí eu abri o meu tunar em modo root. Essa é a minha pergunta, será que ele vai abrir a interface gráfica do tunar ou ele vai abrir o tunar em modo, sei lá, terminal? Eu acho que vai abrir a interface gráfica, não sei. Depois eu vou fazer a reinstalação do Arch no meu novo Manjarex que eu instalei. E por que eu voltei pro Manjaro? Pois é, cara, eu voltei pro Manjaro. Eu tinha saído do Manjaro. Primeiro que eu instalei o Arch Linux numa máquina virtual e eu acabei desistindo de instalar uma interface gráfica por conta do meu PC ser fraco. Se eu quiser me aprofundar no Arch Linux, se eu quiser realmente usar ele a fundo, eu vou ter que fazer um dual boot. Mas como eu não quero fazer dual boot, como eu não quero perder tanto tempo assim, mais tempo do que eu já perdi com Linux, porque, cara, foi uma semana inteira aí aprendendo coisa nova, eu instalei o Fedora, né? Falei, cara, tá bom, eu testei o Arch Linux, vi do que se trata, e com base no que eu sei, com base no que eu percebi, eu não quero me manter no Arch Linux. Porque o Arch Linux é muito do it yourself, ele é muito manual.
né? Então tem configurações que um sistema Linux para usuário comum ele faz no automático, ele faz na encolha, que no Arch Linux você vai ter que fazer, sabe? Então ele não é tão intuitivo, ele é mais manual. Falei, cara, eu não quero um sistema manual, não quero ter o estresse de pesquisar, de ficar pesquisando o tempo todo. Se eu for pesquisar uma coisa, vai ser para eu pesquisar primeiro e implementar depois. E não pesquisar porque o problema já tá aqui, sabe? É uma dor de cabeça, cara. É uma baita diferença você pesquisar uma coisa primeiro e fazer depois do que você pesquisar porque o problema já tá ali. Instalei o Fedora. Fiquei maravilhado já no início. Fiquei maravilhado porque o Fedora tem o seu próprio instalador. Isso é uma coisa que me deixou muito encantado. Caramba, cara, nenhuma distro tem isso, cara. O seu próprio instalador. Instalei lá o instalador, deu uma dor de cabeça. Beleza, coloquei meu pendrive no PC, baixei o Fedora, gravei lá o Fedora 38 com o Gnome 44. Botei lá no pendrive, fiz toda a instalação. Fiz o particionamento, pá. Cara, tava lá meu Fedora, meu Fedorex, meu Fedorento, tava lá o meu Fedorento rodando perfeitamente. E eu mexendo nele, e tipo assim, eu só queria o Fedora porque o Fedora tem Gnome, só por isso, cara. Eu tava com muita vontade de usar a interface gráfica Gnome. Eu queria usar o Gnome. Ah, por que você tá indo pra Fedora? Por causa do Gnome. Eu não tenho motivo nenhum pra usar Fedora, não tem nada que me interesse aqui nessa distro. Eu só quero usar ela por causa do Gnome. Se o Fedora tivesse somente KDE, ou então somente, no caso é Plasma, né? KDE é o serviço. Mas então, se tivesse somente XFCE, eu não usaria Gnome. Eu procuraria uma distro que tenha Gnome. Baixei lá, tava tudo certinho, tudo funcionando, eu já tava maravilhado. Por quê? A interface gráfica Gnome, ela é muito conveniente, ela é muito útil. Ela tem ferramentas de contas online, assim como o Manjaro Cinnamon também tem. E o Manjaro XFCE parece que não tem. Eu vou ter que configurar aquilo ali depois. Então, ele tem tudo bonitinho, cara. Só essa ferramenta de contas online já é uma mão na roda, porque você consegue acessar o seu Google Drive localmente no seu PC, sabe? Você abre o seu gerenciador de arquivos e você consegue copiar um arquivo seu diretamente para o Google Drive. Você não precisa acessar uma conta no Google para isso. Não precisa acessar a internet, navegar na internet. Então, é uma solução muito conveniente para mim. Mas depois que eu fiz a atualização lá dos programas que tinha que atualizar, porque assim que você instala o Fedora, assim que você configurou ele todo por completo, ele tem uns 29, eu acho, 29 ou 28 aplicativos, programas, né, para você atualizar. Programas de sistema ou programas externos também. Depois que você atualiza todos eles, tem que reiniciar. E quando eu reiniciei o Fedora, ele travou, cara. Travou. Mano, eu fiquei com uma dor, cara. Eu fiquei frustrado com aquilo ali, cara. Porque antes de atualizar aqueles programas, ele tava rodando perfeitamente, cara. Tava tudo funcionando muito bem, eu tava muito feliz, porque olha só, eu tô usando o Gnome, Gnome é muito prático, Gnome é muito bonito. Que legal, tô usando o Gnome. Mas depois que eu fiz toda a atualização, depois que eu reiniciei o sistema, o que acontece? Entrou lá na tela de login, eu cliquei no meu usuário, travou tudo, travou. Depois de uns longos segundos aí de travamento, ele voltou lá para a tela inicial, para o desktop, para a área de trabalho. Eu tava conseguindo mover o mouse. Quando eu cliquei em atividade, travou de novo. Porra, é foda, né, mano? Aí piscou a tela e apareceu os aplicativos ali embaixo. Quando eu passei o mouse, cara, somente passei o mouse, em qualquer programa, ele travou definitivo. Aí ficou uns minutos travando e congelou o PC, né? Congelou. Logo, eu presumi que o problema era kernel, porque eu já lidei com isso no Manjaro, né? O Manjaro, quando eu instalei o Manjaro Cinnamon, ele congelava do nada, cara. Do nada ele congelava. Eu pesquisando em fóruns e em grupos no Telegram, eu vi lá que isso aí é problema no kernel. Você tem que instalar uma versão mais antiga que ele vai parar de travar. Falei, beleza. E realmente o Manjaro não é difícil pra você fazer isso.
No Manjaro é só eu entrar lá nas configurações, procurar o menu kernel, e eu procuro lá quais são as versões de kernel que tem disponível e eu instalo uma versão anterior. Clico lá no botãozinho instalar, ele faz toda a instalação sozinho. Depois é só eu reiniciar o Manjaro com o Grub para eu alterar a versão do kernel que ele vai executar. Pronto, fácil. É por isso que eu insisto, cara. O Manjaro, ele é para qualquer um, cara. O Manjaro não é só pro iniciante, como também o Manjaro é pro cara que ele quer um PC para jogo. O Manjaro é pra esse cara também, porque essa distro tem compatibilidade com muitos hardwares, cara. Tipo assim, você tem uma impressora, assim, pro cara que quer jogar, mas também pro cara que quer usar o computador para fins comuns, né, para pesquisa, para impressão de documentos. Cara, você que tem uma impressora, muito provavelmente o Manjaro tem compatibilidade, tem drive para sua impressora. Então, era só eu fazer isso e pronto. Tava lá com a versão 5.15 do kernel, parou de travar. Cara, 26 minutos de gravação, então já fica suficientemente claro que isso aqui é uma gravação de TI, é uma gravação pra TI, né? Galera que entende de Linux, galera que quer entender de Linux, olha só, cara, só que é uma gravação pra vocês aí dos fedorentos. Então tá. O Manjaro é pra todo mundo. Então depois que eu já tava lá com o kernel 5.15, funcionou, não tava mais travando, tava tudo funcionando perfeitamente. A única coisa que tava me incomodando no Manjaro é que tanto o gerenciador de arquivos quanto o navegador tava demorando muito para abrir. Isso aí deve ser coisa do meu computador, cara, mas assim, o Firefox levava 1 minuto e meio para abrir, cara, ele levava muito tempo mesmo, sabe? Uma coisa que me incomodava. E o Nemo, que é o gerenciador de arquivos do Manjaro Cinnamon, ele também demorava, assim, demorar para abrir ele não demorava não, mas para fazer extração de um arquivo ou para comprimir um arquivo ele levava muito tempo para executar o serviço de extrair arquivo. Depois que extraía também funcionava. Então isso estava me incomodando, cara, esse tempo que demorava para fazer as coisas. Então eu acabei saindo de Manjaro, testei Arch Linux e fui pro Fedora. Depois de usar Arch Linux eu vi que não, cara, eu quero um sistema que ele seja desafiador, um sistema que seja manual, mas que seja automatizado também, cara. Que algumas funções vitais eu não preciso ficar instalando manualmente, que ele já vem instalado, daí eu só preciso ver algumas outras coisas críticas, né? Coisas de programas para desenvolvedores, coisas que parte do meu projeto. Beleza, para isso. Então eu fui para Manjaro e no Manjaro eu tava com esse problema. O que eu tive que fazer para resolver isso? Porque assim que eu lidei com esse problema, eu logo constatei que é kernel. Falei, não, isso aqui é kernel, tranquilo, dá para eu resolver. Mas antes disso, eu reiniciei o computador para ver se era problema no PC. Reiniciei, deixei ele um pouco desligado. Depois eu liguei. Quando eu cliquei lá no Fedora, novamente tava travando, cara. Travando pra caramba. Então eu falei, beleza, problema de kernel. Procurei fórum, procurei vídeo no YouTube, não tem nada ensinando a fazer uma troca de kernel no Fedora. Não tem nada ensinando, cara. Pelo menos aqui no Brasil. Aqui no Brasil eu só encontrei um tutorial lá, que é um tutorial de 2008 e ele não funciona comigo. Não era esse o meu caso. Então beleza. O que eu tive que fazer? Eu tive que procurar na gringa, né? Ao invés de eu digitar lá o meu problema no Google, eu fiz a tradução do que eu digitei para inglês. Fiz a tradução para inglês e coloquei lá. Apareceu um fórum gringo ensinando a fazer as paradas. E cara, é muito manual, cara. É muito manual. Eu tive que ir num site lá do Fedora, procurar a versão do kernel, e tem muitas versões 5.15, que são vários patches, né? São várias atualizações. Então eu procurei a versão estável mais atualizada do kernel 5.15. E depois eu tive que abrir o terminal para fazer a instalação daquele... Primeiro eu tive que criar uma pasta, aí abri o terminal naquela pasta para fazer toda a instalação daquele kernel que tava, daquela versão de kernel que estava naquele site. Aí tive que digitar uns comandos lá no terminal. Depois de digitar os comandos no terminal, eu tive que instalar aquele kernel, né? Que foi mais uns comandos, que daí é um pouco chato, porque você digita o comando para fazer a instalação do kernel e tu tem que ficar ali, porque ele vai pedir para te confirmar
Nossa, pra te confirmar, Isso foi muito sulista. Isso foi muito do sul. Olha só. Isso foi muito do sul, cara. Um abraço aqui pra Melanie, né? Que é a sulista do caralho. Então ele fica te pedindo pra confirmar alguns pacotes que serão instalados. Então você tem que estar lá. E lembrando que no Fedora é diferente. No Fedora você não digita pacman-s, né? É DNF. O Fedora usa o DNF, o gerenciador de pacote DNF. Eu acho que é isso. Fiz toda a instalação do kernel? Beleza, moleque. Olha só, você já instalou seu kernel. Agora é só. Eu acho que eu tive que reiniciar também no grupo do Fedora para fazer a troca do kernel. Depois que eu fiz a troca do kernel, supimposo. Aliás, eu espero que eu não tenha pulado esse passo aqui. Mas vamos lá, porque eu acho que eu dei um salto absurdo, tá? Eu acho que eu dei um salto absurdo. Quando eu me deparei com o infortúnio do meu Fedora estar congelando, não dava pra eu usar o terminal, não dava pra eu abrir nada, porque ele tava congelando. E depois que ou ele congelava, ou então o ponteiro do meu mouse dava problema. Eu não conseguia digitar teclado, eu não conseguia digitar nada. Sabe, nada que eu digitava, nada que eu clicava respondia o sistema, não aparecia nada, só ficava lá o cursor do mouse travando, mexendo para um lado e para o outro. Então o que eu precisei fazer? Antes de fazer todo esse processo que eu acabei de dizer aqui, o que eu precisei fazer? Reinstalar o Fedora, né? Eu acho que eu dei um salto gigante porque eu não mencionei isso. Eu acho que eu não mencionei, mas eu precisei reinstalar o Fedora. Depois que eu fiz toda a reinstalação, eu não atualizei os aplicativos, os programas, eu não atualizei nada. Eu fui direto já pro terminal, fazer a troca de kernel, beleza. Troquei lá pro kernel 5.15, que é o kernel que parou de dar problema pra mim no Manjaro. Então eu pensei, poxa, já que parou de dar problema aqui, não vai dar problema no Fedora. Beleza, graças a papai do céu, instalei lá o kernel, deu tudo certo pra instalar. Fiz a atualização dos aplicativos. Fiz a atualização. E pro meu infortúnio, depois de atualizar os aplicativos, depois de reiniciar, continuou travando. Continuou travando, cara. Ah, mas será que não é porque quando você reiniciou ele voltou pro kernel antigo? Não, porque quando eu reiniciei, primeiro eu reiniciei, eu vi lá que travou, foi bem frustrante. Então eu desliguei o PC e liguei ele de novo. Fiz as configurações lá e vi que não, ele tava no kernel 5.15. Então tá bom, o problema não é de kernel. O que pode ser esse problema? Não sei. Não sei o que pode ser esse problema. Não sei o que essa merda pode ser, cara. Eu não sei, cara. Só sei que ele tá travando o Fedora, não sei. E eu tava procurando também relatos na internet pra ver se alguém tava passando por isso no Fedora 38 e não achei nada, cara. Não achei nada. Realmente, é muito mais fácil você resolver problemas no Arch Linux, no Manjaro. Em qualquer sistema... Eu vou usar esse termo. Em qualquer sistema operacional base Arch, é muito mais fácil de você resolver problemas, porque a comunidade é muito grande, cara. A comunidade do... Além da comunidade do Arch Linux ser grande, é uma comunidade muito ativa. Então... O pessoal tá ali resolvendo problemas. Se você não encontrou nenhuma solução pro seu problema no Brasil, você vai encontrar em inglês. O pessoal também tá desenvolvendo softwares, desenvolvendo drives para comportar diferentes hardwares. Então tem muita coisa boa no Arch, cara. Por isso que definitivamente, se você é iniciante, vai pro Arch Linux, vai pra ele. O que eu fiz, cara? Eu frustrado com o Fedora, porque, porra, eu queria muito usar o Fedora, cara. Fedora 38 com GNOME 44, olha que maravilha, cara. Eu queria muito usar ele, mas não dá, né, cara? Não dá, não funcionou no meu PC, cara. Não fui muito atrás pra resolver esse problema. Eu pesquisei um pouquinho, não achei nada. Falei, cara, já era, cara, já era. Desiste, vai procurar uma outra distribuição Linux. Falei, cara, eu não vou... De GNOME aqui eu não achei nada. Tem o Manjaro de GNOME. Só que eu também, porra, velho. Faz o seguinte, eu nunca usei o KDE. No caso é Plasma, né? Mas foda-se, eu vou falar o termo assim, porque KDE é o serviço e a
e o Plasma é a interface gráfica. Fica claro aqui pra você? Beleza. É tipo Gnome. A interface gráfica não é Gnome, é Gnome Shell. Gnome é o serviço. É o serviço que, assim, ele faz programas, faz drive, faz um monte de coisas, mas o Shell mesmo, a interface gráfica, é o Gnome Shell. Mas nesse ramo aqui, a gente fala Gnome, fala KDE, porque é mais fácil de entender, sabe? É o termo popular. Se você procurar qual interface gráfica usar, o pessoal não vai estar falando Plasma, o pessoal vai estar falando KDE. Ou então vão estar falando KDE Plasma. Então tá bom. Voltando lá aos meus termos, que já fica claro aqui pra você, né? Você que for entrar nesse mundo, existem interfaces gráficas Linux. Tem o KDE Plasma, tem o XFCE, que é o mais leve, tem o Gnome, que é o mais pesado, e outras aí que tem um monte aí, i3, o Deepin, enfim. Falei, eu nunca usei KDE, eu vou experimentar o KDE, eu quero usar a interface gráfica KDE. Então eu baixei o Manjaro KDE, gravei lá no meu pendrive, fiz toda a instalação e eu odiei. Eu odiei, cara, porque eu comparei com o Cinnamon. Pô, o Cinnamon é muito melhor, mano. O KDE tem um monte de configurações, um monte de opções e... aquelas opções que tem ali, elas não desativam os efeitos, sabe? É isso que eu queria. Eu queria desativar os efeitos. Efeito de quando você clica numa janela. E pelo que eu pude perceber no Manjaro KDE, pelo menos, ó, no Manjaro KDE que eu tô falando, é o único que eu instalei. No Manjaro KDE não dá pra você desativar efeitos. Muitos efeitos não dá pra desativar. Dá pra você determinar a velocidade daquele efeito. Ou seja, quanto mais rápido o efeito, creio que mais performance o seu computador vai ter, porque o efeito passou rápido, ó, pum, já foi. E tem como deixar o efeito muito lento, que ele vai devagarinho lá, a janela vai minimizando, devagarinho ela aparece. Então, como não dava pra eu desativar os efeitos, eu coloquei muito rápido, pra eles saírem logo. O mesmo também pro cursor do mouse, cara. Muitos efeitos lá não dá pra você desativar. O KDE, ele te obriga a usar aqueles efeitos. Então, o pessoal fala... o KDE é maneiro porque ele permite muitas customizações, uau. Cara, vale a pena não. Se você quer um sistema operacional customizável, vai de Cinnamon, cara. Porque o Cinnamon, ele talvez não tenha tantas configurações para efeitos e animações como o Manjaro KDE, mas pelo menos ele tem muitos temas. Ou seja, dá para você customizar o seu sistema operacional inteiro usando o Manjaro Cinnamon. Porque ele tem muitos temas disponíveis, um tema mais diferente do outro. Porra, é muito legal, cara. Agora o Manjaro KDE, ele até tem muitas opções de efeito, só que são opções meio lineares, sabe? Aquelas opções... são muitas opções para executar o mesmo padrão de animação. É esse que é a interface gráfica KDE no Manjaro. Então eu me frustrei porque, porra, não dá pra eu desativar as animações... e ele não é muito diferente do Cinnamon no quesito de interface gráfica, sabe? De... visualmente falando, tipo assim, eu abro ali, tá bom, tá aqui. Então eu falei, cara, eu não vou ficar no Manjaro KDE não. Eu também não quero mais usar Gnome não, eu tô frustrado com Gnome. E outra coisa que me convenceu a não usar o Gnome é que ela é a interface gráfica mais pesada para Linux, né? Assim, mais pesada que tem. Então eu falei, pô, quer saber? Eu me rendo. Eu vou pro Manjaro XFCE. Aí eu parei pra pensar, eu cheguei à conclusão de que não, peraí, não é me rendo. É uma boa ideia, cara. É uma boa ideia. Porque o Manjaro XFCE, ele não é tão intuitivo em suas configurações quanto o Cinnamon, quanto o KDE. Ele é um pouco mais difícil porque ele é mais limitado, cara. Pra você configurar algumas coisas, ele é um pouco mais limitado devido à política ó, bosta. Mas devido à proposta, muito melhor usar esse termo, da interface gráfica. O XFCE, ele é a interface gráfica mais leve que existe para Linux. É o mais leve. Porra, essa gravação tá toda de TI, mano. Puta que pariu, cara. Caralho, o cara faz uma gravação por semana e ainda por cima, olha só a merda que ele faz. Eu vou tentar compensar vocês. Então, por ele ser mais leve, ele roda em qualquer computador.
Então eu tenho um notebook fraco, eu tive que botar o Lubuntu, mas eu não gosto muito do Ubuntu, não gosto. Beleza, então vai de Manjaro XFCE, porque você vai estar respaldado não somente pelo repositório AUR e pelo repositório oficial do Arc, como também você vai ter suporte aos Flatpak, você vai ter suporte aos Snap. Ah, mas isso é igual ao Linux Mint? É igual ao Linux Mint, ou seja, se você não gosta muito do Linux Mint, vai pro Manjaro, cara. Se tu tem um computador ruim, vai pro Manjaro XFCE. Então eu comecei a pensar nisso. Porra, Manjaro é muito melhor. A interface gráfica XFCE é muito melhor porque, além dela ser pouco intuitiva nesse sentido, ela é estável, sabe? As coisas funcionam ali. Ah, ela é feia. Tá, mas funciona. Ela é estável. Diferentemente do Cinnamon, que eu tive um pouco de infortúnio. Mas novamente, cara, esses infortúnios aí eu tenho certeza que tem a ver com o meu computador, cara. Porque tipo assim, cara, as reclamações que eu tenho, eu não vejo na internet comum, cara. Eu não vejo. Ninguém reclama de Firefox demorar a iniciar, cara. Porque vai ver o cara tem um notebook ou um computador um pouco mais atual, com um i3 de 8ª geração, um i5 de 7ª geração, de 5ª geração. Então o cara já tem um computador mais atual, um AMD com Ryzen 3. Pra ele não vai ter tanto problema de executar Linux, tanto Linux quanto Windows, pra ele não vai ter problema. Agora pra mim, que meu computador é antigo pra caramba, né? Eu acho que eu vou até deixar as informações do meu computador nessa gravação em específico, já que essa aqui é uma gravação somente de Linux. É um pouco mais puxado pra eu colocar qualquer sistema. E outra coisa que eu percebi também, ó, fica aqui claro, mano. Meu Minecraft tá voando. Tá voando. Eu tinha dito na live anterior que, cara, eu perdi um pouco de performance vindo pro Manjaro, perdi um pouco de performance no meu Minecraft. Porém, o benefício que eu tô tendo é que ele tá muito estável. Não tô tendo mais problema com chunk, como eu tava tendo no Windows 7 e tal. Cara, aquela perca de performance eu só tive no Manjaro Cinnamon, cara. Porque agora que eu tô no Manjaro XFCE, com a interface gráfica XFCE, ele tá com muito mais performance do que no Windows 7, cara. Tanto no Windows 7 quanto no Manjaro Cinnamon. Cara, ele tá com uma performance absurda, sério. Você não... Assim, renderização no 8, gráficos melhorados, com vinheta, com estrela, com céu... Sabe, tudo bonitinho, cara. Eu botei iluminação suave. Eu ativei também o efeito Better Grass. Tá em inglês, então... Acho que é melhores gramas, sei lá, cara. Assim, é um efeito que deixa a grama do Minecraft mais bonita. Eu ativei o Better Grass. E, cara, tá tudo rodando lindamente a 60 FPS, cara. 60 FPS. Assim, o meu computador, você sabe qual é o meu computador, sabe o quão merda ele é. E tá rodando a 60 FPS travado. E só tá travado no 60 FPS porque eu configurei pra ficar travado no 60 FPS. Eu não coloquei lá o V-Sync. Coloquei 60 FPS é o limite. Aí quando eu entro num bioma mais denso, tipo aquele bioma de carvalho escuro, ele cai pra 30, cai pra 40, sabe? Se eu colocar o Smooth FPS, ele não vai oscilar tanto. Mas porra, cara, tá uma maravilha jogar no Manjaro XFCE. Então essa é a minha decisão, esse é o meu veredito. No final das contas, eu não vou migrar de Manjaro. O que tava me causando infortúnio não era o Manjaro, mas sim os programas executados em uma determinada interface gráfica. É isso que tava me causando infortúnio. No caso, o Cinnamon com o seu gerenciador de arquivos Nemo e o Firefox como navegador. Eu tô testando o Brave porque um amigo meu recomendou. Falou, cara, por que você não usa o navegador Brave, cara? Ele é bem... Todo mundo fala bem dele, sabe? Ninguém fala mal do Brave. Então vai lá, mano. Mete bala. Instalei o Brave, realmente ele é muito bom. Até pra rolar páginas. Ele é muito mais fluido do que o Firefox, né? Fora que o Brave vem com tradução automática. No Firefox, para eu ter a ferramenta de tradução, eu preciso baixar uma extensão. E é uma extensão de terceiros, não é uma extensão oficial do Firefox. O Brave também vem com bloqueador de anúncios. Para eu ter um bloqueador de anúncios no Firefox, eu preciso, novamente,
baixar uma extensão, que é o Block, todo mundo conhece. Então, porra, eu tô gostando até agora. É só eu fazer agora a migração dos meus vários sites salvos na minha lista de favoritos. E eu vou ficar pelo Brave mesmo, cara, porque tá funcionando super bem, não tá travando comigo. Ele é bem fluido pra ler coisas, pra ler páginas na web, pra navegar na internet mesmo, ele é bem fluido. E 45 minutos de gravação só de Linux. Então, o meu veredito, só pra concluir, Manjaro XFCE é o meu veredito, cara. Eu vou ficar nele, vou ficar por aqui mesmo. Eu já fiz toda a configuração, já fiz toda a pós-instalação, ainda tô fazendo, na verdade. Ainda tô fazendo a pós-instalação no Manjaro XFCE, porque tem algumas coisas pra configurar nele. E foi um pouco mais puxado que de costume, porque eu formatei o meu HD também, né? Eu não formatei somente, ó, eu tenho aqui um SSD de 120 GB, que é onde fica o Linux. Também formatei o HD. Por que eu formatei o HD? Porque ele estava usando o sistema de arquivos NTFS. Eu queria tirar isso. Não quero NTFS, eu quero ST4. Na verdade, eu queria o B3FS. Mas o B3FS consome muita CPU. E não dá, cara, não dá. CPU e RAM, não dá. Porque assim, qualquer processo que você faz no seu HD, né, no seu gerenciador de arquivos, o sistema de arquivos BTRFS, ele cria um serviço em segundo plano que é para garantir que não haja problemas de corrupção de dados. Então você raramente vai ter problema de dados corrompidos usando o sistema de arquivos BTRFS. O problema é que tu tem que ter um computador pelo menos mediano para poder usar ele, tipo um computador com, sei lá, cara, 4 núcleos, 6 núcleos. Um computador mediano pra bom. Porque hoje em dia não é difícil de você ter um processador com tantos núcleos assim. Não é difícil. Então eu acabei formatando o meu HD no sistema de arquivos ST4. O SSD também tá com ST4. Tá tudo assim, porque meu PC é fraco. Não dá pra eu rodar um sistema de arquivos decente nele. Meu Minecraft tá rodando super bem. Então tenho certeza que meus outros jogos também vão rodar super bem. Eu preciso instalar jogos na Steam, vai demorar um pouquinho. E tô fazendo todas as pós-configurações aí, a instalação dos meus programas, tá tudo uma maravilha, cara. A minha indicação é que o outro motivo também para você não ir de Fedora e ir de Manjaro é que o Manjaro tem suporte para drives proprietários. Pelo que eu tinha visto lá, o Fedora não oferece essa opção. Então, tipo assim, se você tem drives NVIDIA, drives AMD, vai de Arch Linux, vai de Fedora, vai de Manjaro, vai de Big Linux, vai de qualquer outro aí, cara. Acho que o Big Linux é brasileiro, né? O Big Linux é brasileiro, eu acho. Mas enfim, cara, vai de Manjarex, porque o Manjarex provavelmente vai ter compatibilidade, vai ter suporte pro seu hardware. E ele permite fazer download de drive. Ele permite o seguinte: ou você faz a instalação dessa distribuição Linux com drives de código aberto ou com drives proprietários. O melhor é você usar drives proprietários, porque para rodar jogos ele vai rodar com FPS maior, né? Você vai estar usando os drives da própria. Tipo assim, se você tem um processador AMD, você vai estar usando os drives da AMD. Você não vai estar usando uns drives de código aberto projetados para ter suporte para o processador da AMD. Então tem essa diferença. Vai de drives proprietários e faz toda a instalação decente. Quase 50 minutos de podcast só de Linux, cara. Puta merda, me desculpa aí, tá bom? Você que não manja muito dessas coisas aí, cara, me desculpa, cara. É que essa semana inteira foi só fazendo isso, cara. Foi só estudando Arch Linux, pesquisando, implementando. E eu tive a conclusão de que realmente ele não é difícil. Dá pra você fazer. É só você memorizar. Memorize o processo, cara. Assim, tudo que tu tem que fazer, tu vai lá, tu põe num bloco de notas. Porque senão você esquece. Porque tu tem que fazer lá tudo prontinho pra setar o idioma do seu teclado, o idioma do seu sistema operacional, como vai fazer o particionamento. Então tu tem que colocar tudo num bloquinho de notas.
Ah, eu tenho um HD e um SSD. Você tem que digitar lá, cfdisk dev SDA, cfdisk dev SDB. Tem que colocar tudo bonitinho pra você não esquecer de nada, cara. Esse é o lance com o Arch Linux. Ele não é difícil. É só você não esquecer. Se bem que se você tá habituado a instalar sistemas operacionais Linux, você não vai esquecer com tanta facilidade, porque o processo é o mesmo, sabe? O processo de Ubuntu, processo de Fedora, processo de Manjaro, processo de Debian, né? Esses são os que eu já testei, os que eu já instalei. O processo deles envolve aqueles mesmos processos, que é o que? Você configurar teclado, configurar partições, configurar idioma. É tudo igual, cara. A diferença é que no Arch você vai fazer isso no terminal. Então tá bom. O que nós temos para hoje, além disso, meu veredito, Arch Linux XFCE, para você que entende um pouco e, sei lá, cara, quer usar um Arch Linux, um Manjaro XFCE, para você que quer usar um sistema um pouco manual, só que ao mesmo tempo não tão manual assim.